Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e o tema de hoje é o estudo da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um dos pilares mais importantes da vida do cristão, que é o estudo da Bíblia. Como que devemos estudar? Será que tem alguma maneira correta, uma maneira mais eficaz ou não? E hoje a gente vai estudar sobre isso. O primeiro versículo que eu já trago para vocês é Isaías 28, 10. Isaías, capítulo 28, versículo 10, diz assim: Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, o que quer dizer esse versículo aqui do livro de Isaías? Que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente escolhe um tema sobre salvação, ou sobre Jesus Cristo, ou sobre a morte, ou sobre a volta de Jesus, enfim. Então a gente vai pegar todos os versículos que tem na Bíblia e a gente vai colocando regra sobre regra, como diz aqui, ordem sobre ordem, um pouco aqui e um pouco ali, para a gente poder entender, para a Bíblia não entrar em contradição, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro harmônico, né? É um livro feito por Deus, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Por isso, nós vamos analisar hoje alguns versículos que aconselham a gente a como devemos estudar a Bíblia. Mas antes, vamos fazer algo que eu esqueci de fazer no primeiro vídeo, que é orar. Isso já é um primeiro conselho, que é devemos orar antes de ler a Bíblia. Então, feche seus olhos do jeito que você está, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque mais uma vez temos a oportunidade de estudar a tua palavra. Senhor, venha com o teu Santo Espírito sobre nós e nos ajuda a ter sabedoria e entendimento da tua santa palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o primeiro versículo que nós vamos estudar está em Salmo 119, versículo 18. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 119, versículo 18, que diz assim: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A gente sabe que a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente estuda a Bíblia é fazer uma oração. E nessa oração a gente precisa pedir discernimento e sabedoria do Espírito Santo. A gente sabe também que tem algumas coisas difíceis de ser entendidas pela Bíblia, né? A gente lê e a gente não entende direito por causa da sua linguagem ou da nossa falta mesmo de conhecimento. E isso é natural para quem está começando a estudar a Bíblia agora ou para quem já está numa caminhada que a Bíblia ela sempre vai ser renovada através da nossa leitura. Mas a gente precisa pedir para Deus que Ele abra nossos olhos para a verdade escrita nesse livro. O nosso segundo versículo é Atos, capítulo 17, versículo 11. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos, Novo Testamento. Atos, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Que grande bênção, né? Os cristãos da cidade de Bereia, como está falando aqui na Bíblia, em Atos 17, eram chamados de nobres, porque ao uma pessoa falar de Deus para eles, eles iriam conferir na Bíblia se isso era realmente verdade. Porque a gente sabe que hoje em dia existem muitas verdades, né? Mas a gente sabe que o único caminho seguro é o caminho de Cristo, é o caminho que é ensinado pela Bíblia Sagrada. Seja um cristão igual da cidade de Bereia. Quando uma pessoa lhe mostrar, lhe falar a verdade, você confira na Bíblia se aquilo é verdade ou não, que você estará seguro. O terceiro versículo é Lucas, capítulo 24, versículo 45. Lucas, volte só um pouco a sua Bíblia, Lucas 24,
E abrindo a Bíblia. Lucas 24, versículo 45. Diz assim: Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Este versículo ele está no contexto em que os discípulos estavam a caminho de Emaús, logo depois da ressurreição de Jesus, e então eles, apesar de já terem estudado a Bíblia antes, né, mas com a convivência com Jesus Cristo, eles agora compreendiam a verdade de forma mais completa. Às vezes, nos deparamos com textos difíceis ou simbólicos e bate aquela frustração de não entender. Quando isso acontecer, lembre-se deste texto. Não desista da leitura. Peça a Jesus que abra seu entendimento e busque comparar versículo com versículo. Conforme você persevera, Cristo vai trazendo clareza e entendimento à sua mente e ao seu coração. O próximo versículo está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos lá, abrir sua Bíblia. 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente. Que diz assim: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo escreve a Timóteo que o grande objetivo de a gente estudar a palavra de Deus não é para a gente se tornar grandes teólogos ou ganhar debates na internet, e sim para a gente garantir a nossa salvação eterna mediante a graça salvadora de Jesus Cristo. Bom, o quinto e último versículo que a gente vai estudar hoje é no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Aqui passei. Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém? Jesus nos ensina que bem-aventurado é a pessoa que ouve a palavra e aguarda, mas guarda no sentido de colocar em prática, de colocar em ação. Isso sim é uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada. Meus irmãos, estudar a Bíblia é caminhar diariamente com Deus. Escolha um livro para você ler diariamente, pode ser um capítulo por dia, um versículo por dia. E aí então você vai crescendo cada dia mais na fé. Então, para terminarmos, vamos fazer uma oração. Do jeito que você está, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque aqui estudamos mais uma vez a tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a colocá-la em prática e nos ajuda, Senhor, a ser semelhante a ti. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você possa se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhe com quem você ama e até o próximo vídeo.